A paz do Senhor, meus amados. Evangelista Adriano mais uma vez convosco, aqui para mais um comentário de mais uma lição das nossas lições bíblicas da Betel Dominical. Desta feita, estaremos discorrendo aqui a nossa falação a respeito da lição de número 7, que trata aí dos desafios das novas teologias e modismo. Lição essa será dada aí no dia 19 de maio, domingo próximo agora, cujo texto áureo está em 2 Pedro 3,18, que diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja dada a glória, assim como agora e como no dia da eternidade. Amém. A nossa verdade aplicada diz que a igreja contemporânea, ou seja, a igreja dos dias de hoje, para vencer a guerra espiritual precisa estar informada sobre a rápida mudança e alicerçada na palavra de Deus. Nós temos por objetivo aqui mostrar as novas teologias e modismo, vamos ver isso no segundo tópico, e o nosso segundo objetivo é refutar à luz da palavra essas teologias. Nós vamos ver isso aqui no primeiro tópico e comparar as afirmações errôneas com a palavra de Deus. Nós vamos ver isso lá no terceiro tópico. Pois bem, o nosso texto de referência se encontra em Atos capítulo 17, versículo 10 ao versículo de número 12. O nosso primeiro tópico trata aí do pragmatismo pentecostal. Já o primeiro tópico, já englobando aqui esse primeiro subtópico também, o pragmatismo religioso e discipulado, nós vamos estar falando dentro de uma situação só, já abrangendo já essa introdução deste primeiro tópico e já o 1.1, né? Que trata aí do pragmatismo. Nós vimos aqui que o pragmatismo são pensamentos filosóficos criados no fim do século XIX por teólogos e filósofos. Eles tinham por objetivo se opor ao intelectualismo, e eles consideravam o valor prático como critério da verdade. Ou seja, aquilo que para o povão era de fácil entendimento, de fácil aceitação, aquilo que não vinha carregado de cobrança, que não vinha acompanhado de cobrança, e havia exigência de mudança, ou seja, em regra geral, o que importava é se o povo, eles ali estariam se agradando, se o templo estaria sendo enchido, se a igreja estaria desenvolvendo, crescendo, se a oferta, se ela ia estar entrando, se a oferta ia ser boa, se a manutenção do cargo do dirigente com seus benefícios ia ser mantido. Então este é o pensamento pragmático, ao contrário do que o nosso comentarista diz aqui, que nós não devemos estar atrás de Jesus somente pelo que ele tem a oferecer, e sim porque ele é, e devemos apresentar a ele uma adoração desinteressada. E aqui ele traz o exemplo do Jó, né? Satanás ali na presença de Deus, apontando Jó e dizendo que Jó, ele só servia a Deus porque Deus dava a Jó tudo o que ele desejava. Infelizmente, meus queridos, é este o exato pensamento pragmático que existe hoje em boa parte da liderança cristã pentecostal, que aprova e reproduz estes ensinos e práticas não bíblicas pelo simples fato de que os seus ensinamentos errôneos estão dando certo, está funcionando, está alcançando os seus objetivos. No pentecostalismo pragmático, nós vamos observar que a mensagem ortodoxa bíblica, ou seja, aquela mensagem que segue fielmente as Escrituras, esta mensagem, mais os análises teológicos, as fundamentações doutrinárias,
elas não são prioridade para o pragmatismo. Tais questões possuem para os pragmáticos pouco valor ou nenhum valor. Pragmatismo, o pentecostalismo pragmático é responsável pela confusão de ensinos absurdos que são pregados em nossos púlpitos. Esses pragmáticos têm tentado sufocar e despreza o pentecostalismo de Atos capítulo 2, que é aquilo que, quando nós olhamos pela Bíblia, vemos o equilíbrio e também a genuína frutificação do Espírito Santo. Esse pentecostalismo pragmático, eles rotula esses crentes pentecostais bíblicos de frios, de cruéis, insensatos, formais, carnal, desviados, chamam de meninos, não convertidos, tradicionais, sem visão, insensível ao mover do Espírito Santo e aos mistérios de Deus. Ou seja, o pentecostalismo pragmático é a consequência também de anos de resistência a uma educação teológica de qualidade no contexto do pentecostalismo clássico brasileiro, que é o que nós estamos falando aqui, que vem lá de Atos capítulo 2 e que vemos muito aí na maioria das expressões que são manifestadas na Assembleia de Deus, principalmente em cultos de campanha, em vigílias, essas coisas que os irmãos sabem muito bem, né? Mas nós sabemos que ali é o Espírito de Deus em ação e há uma reação física de cada um nesta questão. O pentecostalismo pragmático, ele tem se multiplicado e se reinventado, conquistando assim novos espaços e dividindo igrejas e criando novas denominações. Muitas dessas denominações são as conhecidas igrejas de garagem, que nascem sem fundamento, que nascem através de rebeldia, através de briga e por aí vai. Esse pentecostalismo pragmático, ele está cada vez mais atraente, porém menos bíblico. A doutrina para eles não importa, a ética para eles muito menos ainda. O que importa é se há milagre, se há cura, se há prosperidade, se há uma sensação boa, emoção gostosa, se eles estão alcançando o êxtase espiritual. E isso é o que importa para ele. O que importa são os resultados. O pentecostalismo pragmático é um movimento, meu querido, de homens fundamentado nos resultados práticos, centrado na conveniência e para a glória do homem. Então, isso é o que nós vemos aqui neste 1.1. No 1.2, profetas bíblicos. Bem, meus queridos, aqui nós vamos estar vendo que estamos vivendo em uma época em que a profecia que sai da boca de um profeta humano, ela se tornou mais importante do que a Bíblia, a inerrante, suprema e autoridade palavra de Deus. Aqui, eu quando digo no meu canal que quero servir mais de profeta do que orientador para professor de escola dominical, eu estou dizendo que eu quero fazer exatamente o papel do profeta, ser um porta-voz de Deus para a vida dos irmãos. Na questão da pregação da palavra, a pregação da palavra de Deus. E mais uma vez eu invoco os grandes reformadores como um exemplo que tem que ser observado e vivido. Eles eram verdadeiros profetas.
dessa era pós-moderna. Eles olhavam para a igreja e por amor à igreja falavam a verdade, pregavam a verdade e não estavam de olho na lã, na manteiga, nem no leite das ovelhas, mas em levar as ovelhas para o céu. O verdadeiro profeta é este, que se preocupa, se dedica primeiro em ter cuidado de si mesmo, mantendo a sua alma disciplinada na oração, no jejum, na reflexão da palavra de Deus de dia e de noite, para estar sempre pronto para ser usado por Deus em favor da igreja, visando sempre a edificação e o crescimento da igreja, corpo de Cristo. Se Deus resolver usar este profeta para que haja cura, revelação, profecia e etc., aí, querido, é só uma consequência da função que ele está exercendo, ou seja, a função principal, que é pregar a genuína palavra de Deus. E aí é o que nós vamos ver aqui no 1.3. Essas pessoas, elas estão à procura de adivinhos, né? Ou seja, daqueles que vivem para revelar o futuro. Elas preferem procurar esses profetas, esses missionários, esses vasos, como mesmo diz, ao ir às suas congregações, aonde está sendo ali pregado a genuína palavra de Deus, e através da exposição da palavra de Deus, elas procurarem resposta para as questões diversas da área da sua vida, mas confiam mais em palavra solta por lábio de homens, e firmam-se, baseiam-se nessas profecias, e por causa disso as consequências vêm e vêm pesada. Hoje muitos se encontram desviados do Evangelho por causa dessas profecias. A palavra de Deus, querido, é a maior profecia. Lembre-se, você que é profeta. Eu disse em uma lição atrás, ser usado começa por aqui, ensinando a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus, profetizar, ser usado em revelação, em cura, em ter todos os dons, nada disso garante para mim, para você, salvação. Lembre-se que a palavra de Deus diz que muitos pregarão por ganância e outros estímulos que não são o amor. E se eu e você fizermos qualquer coisa relacionado ao reino de Deus, e o objetivo não for a edificação, o crescimento do corpo, é desvio de caráter, é desvio de função. Podemos até profetizar, curar, falar em línguas, revelar e etc. Mas naquele grande dia podemos também chegar diante dele, dizer em teu nome e ouvir dele: eu não vos conheço. Cuidado, profeta. Cuidado, pastor. Cuidado, líder. Cuidado, evangelista. Deus está de olho. Perante os olhos do Senhor, nada passa patente ou nu. Assim, nós refutamos, à luz da palavra de Deus, a teologia ensinado por esse pragmatismo pentecostal. O segundo tópico, nós temos aqui essas novas teologias e modismo. O nosso objetivo para esse segundo tópico é mostrar essas novas teologias e modismo.
que na verdade, irmãos, trocando isso por miúdo, é o que talvez você já tenha ouvido nesses últimos dias. Assim como eu tenho ouvido e até pregado, não é nada mais, nada menos do que a falta da genuína palavra de Deus. A falta de profetas que, por trás de púlpitos, usem a Bíblia para pregar o que Deus quer que a igreja ouça. Para pregar a genuína mensagem da cruz. A mensagem que fez com que a igreja alcançasse a expansão e o crescimento que hoje se vê. Porém, o que essas novas teologias e modismo têm feito, o que estava a progredir e em uma contínua expansão e crescimento, tenha diminuído. Pode até estar havendo um crescimento em números na igreja, no sentido de pessoas. Pode estar havendo esse contínuo crescimento, mas no sentido espiritual, no sentido maturidade, no sentido comunhão, intimidade, essas diretrizes que, uma vez alcançada, praticada na vida de alguém, torna esta vida em uma vida de entrega, negando-se a si mesmo e carregando a sua cruz. E seguindo ao pé da letra a mensagem genuína do reino de Deus. E não é o que nós temos visto por aí nos últimos dias. Mensagens que só massageiam o ego das pessoas. Mensagens que não atacam, que não provoca, que não mexe, não tira o pecador da sua zona de conforto. Pessoas que estão na prostituição, estão no engano, sendo desonestas e por aí vai. Mas o profeta, com a Bíblia na mão, mete o dedo na cara deste que está desta forma que eu acabei de dizer para os irmãos e diz para este: Jesus tem aprovado as tuas obras. Deus tem se agradado de você. E por aí vai. A pessoa já está com a sua mente cauterizada. Ela vai se aprofundar cada vez mais em seus erros. E se Deus não tiver misericórdia, se perderá para sempre na eternidade. Em resumo, meus queridos, essas teologias que está falando aqui, neste nosso segundo tópico, a teologia do triunfalismo, a teologia da prosperidade, da confissão positiva, que é este novo modismo que forma o corpo desse segundo tópico, as consequências que isso traz para a igreja, sendo pessoas no sentido pessoal e também coletivo, é o afastamento, o alienamento de Deus. Essas novas teologias, esses modismos, eles estão totalmente de acordo com o presente século e totalmente na contramão da palavra de Deus. É aquilo que eu disse há pouco. Temos de usar os púlpitos para pregar o que Deus quer que o povo ouça, para pregar a genuína mensagem da cruz. A mensagem
que faz com que a igreja alcance a expansão e o crescimento em todas as áreas, tanto na questão da qualidade quanto na questão da quantidade. Pois o que se vê hoje não é isso. Com essas novas teologias e modismo, tem feito com que era para continuar crescendo, expandindo, está diminuindo com essas teologias que ensina que por você ser crente não pode ficar doente, não pode passar por problemas, por tribulação, por perda, que por você ser crente você tem que ser rico, pois você vai dar 10 e vai receber 100, vai dar 100, vai receber 1000, pois Deus nos abençoa de acordo com o que entregamos, fazendo disto uma negociação, sendo que o único sentimento que deve me mover a dar algo na igreja é o de agradecimento por Ele estar me abençoando. Sentimento de adoração é que deve me levar a devolver o meu dízimo e a minha oferta. E aqui o que manda não é a quantidade que se dá, mas a fidelidade e obediência. E uma outra coisa, o que me faz ser bem-sucedido, além da bênção de Deus, eu preciso entender que eu preciso me preparar estudando, me organizando, trabalhando muito. E se porventura houver algum investimento que eu tenha, que eu possa ter entendimento ou buscar os caminhos certos para que eu possa fazer um investimento de maneira correta e ser abençoado. Não vai ser por causa de palavras de determinação que a bênção vai acontecer. As palavras, elas até têm poder e até invocam a bênção de Deus sobre este ou aquele, mas não é pela força da expressão de alguém, ou porque alguém quer que isto ou aquilo aconteça, ou porque eu tenho que ser de palavra positiva, tenho que ser positivo, tenho que andar profetizando e dizendo que já deu tudo certo, sem considerar que as coisas elas precisam ser feitas, profetizadas e determinadas dentro de um princípio. Se for da vontade de Deus. Amém? Então, a bênção de Deus, ela pode estar até sobre a minha vida, mas se eu não souber administrar, se eu não estiver preparado, se eu não estudei para isso, eu posso meter os pés pela mão e fazer com que a bênção de Deus acabe se transformando em maldição sobre a minha vida. Eu posso até me levantar e começar a lançar palavras positivas, que eu vou conquistar, que eu vou vencer, se não tiver uma estratégia, uma organização para que isso aconteça. Eu posso ser o maior dizimista, eu posso ser o maior ofertante, que as coisas não vão correr como precisa, porque além da bênção de Deus, nós precisamos ter administração na nossa vida, nós precisamos ter organização. Amém? Então, a prosperidade ela vem sim, mas através de muito trabalho e da busca das bênçãos de Deus. Em terceiro lugar, nós temos aí experiência pentecostal e a palavra. Aqui, meus queridos, nós temos por objetivo comparar as afirmações errôneas com a palavra de Deus.
Pois bem, de acordo com o nosso comentarista, nós não podemos dissociar a palavra da experiência. Não devemos valorizar um em detrimento ao outro. Esta busca, ela deve ser de uma balança justa. O crescimento e a graça e o crescimento. Quem foge dessa justa balança, ou se torna um fanático religioso, ou se torna um letrado totalmente afastado do Espírito Santo. Este equilíbrio de crescer na graça e no conhecimento, ele vem exatamente quando eu consigo dosar, tanto na questão de andar cheio da graça, que vai falar a respeito aí desse poder do Espírito Santo, o dinamis que estudamos ali na lição de número 5, que é a capacitação dada-nos pelo Espírito Santo para executarmos na obra do Eterno, onde nós recebemos aí de Deus essas ferramentas para executarmos na obra do Senhor este poder que é liberado à igreja, que foi nos dado na descida do Espírito Santo. Ao passo que o conhecimento em nossas vidas é como se a gente entrasse em um local escuro e na escuridão dessa localidade não conseguíssemos identificar nada. Não conseguirmos nos associar ao ambiente, nem nos nortear ali. Mas assim que achamos o interruptor e conseguimos acionar a luz, abre-se a nós um mundo de possibilidade. É aí nós conseguimos nos nortear, nos preparar e até nos autodefender de alguma situação e etc. É isto que acontece a nós quando recebemos o conhecimento, passamos a ter esse conhecimento, passamos a enxergar a vontade de Deus, passamos a ver o que é o reino de Deus e qual deve ser a nossa postura como igreja e etc. E assim, meus queridos, nós conseguimos crescer equilibrados para a glória de Deus. A expansão do reino, ela cresce, ela expande, o reino cresce, o reino expande através da minha e da sua vida, porque nós conseguimos alcançar uma maturidade. E conseguimos assim ter convicção do que é certo e do que é errado, tendo, é claro, como pilar para essas afirmações a palavra de Deus. E aí nós conseguimos observar esses erros, esses movimentos que temos visto dentro da igreja traz. Erram em usar de maneira incorreta, como, por exemplo, os dons, que muitos acham que os têm para se autopromover, sendo que o Espírito Santo reveste a igreja com esses dons para que entre si a igreja se edifique, se exorte, se console e assim haja o crescimento do corpo. E aí é como o nosso comentarista vai dizer, e é o que eu estou falando aqui, a falta do conhecimento, que o nosso comentarista chama de falta de preparo bíblico. E é nos púlpitos que vemos pessoas cheias de orgulho, cheias de arrogância, como a igreja de Coríntios, que apesar de ter dons, eram inchadas e despreparadas. Irmãos, é de suma importância que a gente a cada dia procure estar este crescimento, este equilíbrio, pois os benefícios para quem procura o crescimento, procura este equilíbrio, eles são
inúmeros. E só quem ganha com isso, com certeza, é o reino de Deus. Pois esse crescimento em conhecimento, ele vem através do que vai dizer aqui o nosso terceiro subtópico 3.3, do aprofundamento da palavra de Deus. Não há aprofundamento se não dedicarmos tempo para buscarmos os mais ricos e profundos tesouros que há na Bíblia. E como vai dizer o nosso comentarista, aqui a ideia não é de intelectualizar a fé, pois deve haver equilíbrio entre fé, espiritualidade pentecostal e a razão. Em resumo, não precisamos perder o fervor espiritual ao estudar a palavra de Deus. Aprofundar-se no conhecimento, aprofundar-se na palavra e obedecer é obedecer ao que o próprio Deus disse através de Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como a chuva seródia que rega a terra. Então, meu querido, nós podemos chegar na idade de 20, 30, 40, 60, 80, 100 anos, o máximo que nós vivemos nesta terra. Mas, de todos estes dias, nós não devemos deixar um dia sequer de estudarmos a palavra de Deus. Amém? Meus queridos, só assim estaremos melhores preparados para combater essas afirmações errôneas que surgem dia após dia e combatê-las com a palavra de Deus. Esses são alguns desses desafios, dessas novas teologias e modismo, que nós, como Igreja do Senhor, precisamos estar firme no combate. Amém? Quero convidar a você a curtir o nosso canal aí, dando seu like, seu joinha, comentando os nossos vídeos, o que você achou deste vídeo. Se possível, você puder fazer isso, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Nos procure aí pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, demais, blog. Só colocar aí Evangelista Adriano Fortes, que já vai aparecer, e ali você vai poder acompanhar algo que a gente vai postando no nosso dia a dia. Tá bom? Não esqueça aí, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, não esqueça aí de se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, para que assim que os vídeos for postados você possa ser notificado. Tá bom, meu querido? Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima lição, a lição de número 8.